Sejam todos bem-vindos. Para quem está aqui em São Paulo, está um frio danado. Um frio danado, realmente. Hoje de Oh, manhã meu cedo Deus, não estava fácil, viu? como não passa esse Inverno. frio? Tá comprido, né? Essa. Principalmente aquele Típico. ventinho, né? Quando bate aquele ventinho, nossa Senhora. É, aham. Muito bem, vamos respeitar o nosso horário, certo, pessoal? São exatamente 18h30, o pessoal está entrando, mas já vamos começar com vocês que estão aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos a esta live sobre o Amanhã Começa Agora. Educação, inovação e IA. Esse nosso encontro, queridas, queridos educadores, gestores de recursos humanos, gestores de educação corporativa, esse nosso momento aqui na live tem dois objetivos. Primeiramente, propiciar reflexões, inspirações para vocês, junto com esses dois grandes feras que estão aqui conosco. E outro objetivo também é nós esquentarmos os motores para o Edu Mission Summit, que é um encontro que faz conexões estratégicas entre empresas e ecossistemas de educação. O Edu Mission Summit acontecerá nos dias 10 e 11 de setembro em São Paulo e acontecerá com muitas atividades. No primeiro dia, debates com 17 especialistas. Eu tenho certeza que vocês Ah, vão amar o evento, um encontro realmente imperdível. No segundo dia, nós teremos uma vivência imersiva, conectando cultura, gestão e estratégia e inovação na Fundação Dom Cabral, no campus São Paulo. Vocês sabem que a Fundação Dom Cabral é uma das escolas listadas como as das melhores no mundo. E nós vamos vivenciar lá uma série de experiências em educação corporativa. Tenho certeza que vocês vão gostar também. E ao final aqui da nossa live, eu tenho alguns presentes para vocês. O primeiro presente, nós vamos fazer um sorteio para duas cortesias para o nosso Edu Mission Summit, para o debate com os especialistas no dia 10 de setembro. E para quem não usufruir, não for sorteado dessas duas inscrições, teremos também um presente, que é um desconto de 20% para todos vocês que estiverem conosco até o final para os 2 dias aqui do evento, tanto o debate com os especialistas, como também na vivência imersiva na Fundação Dom Cabral. Bom, e feito então esses nossos recados iniciais, vamos para o que interessa, não é? Que é o nosso debate. Eu vou aqui apresentar esses meus dois feras que estão aqui conosco. César Souza, presidente do Grupo Empreenda, consultoria em estratégia empresarial e desenvolvimento humano, membro de conselho de administração de diferentes empresas e do Conselho Estratégico da BRH Nacional. É autor de vários livros, ótimos livros, já li todos. O Sandro Magaldi, um dos maiores especialistas em gestão estratégica e inovação no Brasil, é coautor do best-seller Gestão do Amanhã. Quem ainda não leu? Olha, vocês não podem deixar. Olha só, é um best-seller conhecido como um dos melhores. Olha, é um livro de cabeceira meu, tá? que Adoro. bom. Magaldi também é responsável por outras 9 obras, sendo a mais recente a Estratégia do Motor 2 do Crescimento. Olha aqui, eu fui no lançamento e também adoro Sim. esse livro, tá? Olha, confesso, Magaldi, que o meu preferido é esse, mas ele Ah, também é muito bom, tá bom? Bom, que bom, Sônia. é cofundador do meusucesso.com, uma das principais plataformas de empreendedorismo do Brasil. E Magaldi ocupou cargos executivos de destaque como diretor comercial da HSM e trabalhou diretamente com alguns dos maiores pensadores globais de gestão. Olha só com quem ele trabalhou, gente. Philip Kotler, Michael Porter e Jack Welch. Fantástico, certo? Então agora a conversa está aí entre vocês dois.
Vamos, Tá César, puxa ótimo. aí você a conversa com o Sandro. Tá ótimo, Sônia. Muito obrigado. Sandra, é um prazer enorme estar aqui com você, querido Sempre, amigo de bastante tempo. E muito realmente sempre foi motivo de uma grande admiração pelo Sandro, desde o tempo da recíproco. HSM, né? O Sandro teve um Sim, trabalho muito intenso na história da educação corporativa aqui no Brasil, junto também com meu querido amigo José Salib, com Carlos Alberto Júlio, quer dizer, era um trio Júlio, danado. Aquele que fez a danado. HSM realmente brilhar, né? Quando a gente Ah, queria querido. aprender alguma coisa diferente, encontrar gente relevante no mundo corporativo, a gente ia para os eventos da HSM naquela época, foram períodos espetaculares. De ouro. Mas, Sandro, além dos livros aí que você escreveu, tem esse arte de fazer perguntas Isso. transformadoras. Aí eu vou começar fazendo uma pergunta, não sei se transformadora, mas pelo menos é, importante aqui para você, né, para você falar um pouquinho. E a pergunta é o seguinte: a gente colocou assim como mote do nosso evento, né, desse Adumation, essa terceira versão. Nós fizemos já duas, foi um grande sucesso, por isso que a gente está fazendo a terceira. Nós colocamos que assim o futuro começa já, não é? O futuro já está começando. O futuro começa amanhã. O futuro, Sandro, o futuro começa hoje, começa amanhã ou começa depois de amanhã? Bom, antes de qualquer coisa, César, eu tenho que dar a minha perspectiva pessoal. Eu sou um grande admirador do seu trabalho pessoal, né? Enfim, tenho um carinho muito especial. César é um dos principais expoentes do pensamento sobre gestão do Brasil. A gente pôde interagir muito lá atrás. Para mim também, Sônia, é uma honra fazer parte desse movimento, já que a causa de vocês é muito nobre e eu sei que é chover no molhado, mas parece que a gente ainda tem dificuldade em entender que o que de fato vai levar o nosso país a outro patamar é a educação, né? Aí a gente ainda tem dificuldade em entender. O evento de vocês é uma contribuição importante nesse sentido. Sobre a sua pergunta, meu amigo, é interessante, né, que eu tenho uma visão bem particular sobre essa história de futuro. Eu não tenho dúvidas que o futuro começa hoje, agora eu tenho uma perspectiva bem clara, né? Que conversa muito, inclusive, com a sua obra, com o seu pensamento, né, César? Veja, uma organização qualquer que seja, ela tem predicados fundamentais que foram constituídos ao longo da sua trajetória e história. Esses predicados são essenciais para a construção da sua cultura, seu sistema de crenças, e, sobretudo, eles representam a sua essência. A sua essência. Essa essência, então, eu posso dizer, né, César, que paradoxalmente, esse olhar para o futuro, ele pretere de um olhar para o passado. E eu tenho até um slide que eu uso uma frase que eu cunhei que é assim: em minha perspectiva pessoal, a sustentabilidade das organizações envolve, né, um entendimento da minha essência, um olhar ambicioso ao futuro, mas os pés bem fincados no presente. Porque, e aí, você tem larga experiência nisso, né, César? Contribuições fundamentais para muitas organizações. Eu ainda percebo que muitas organizações não estão fazendo bem feito aquilo que deveriam fazer. Então não adianta nada eu ter um olhar ao futuro se eu não tiver com os pés bem fincados no presente para construir o meu futuro. Isso pode parecer óbvio, mas eu ainda Sim, vejo problemas básicos de gestão que sim. não dependem de recursos financeiros, recursos materiais, dependem sobretudo de claro, de repertório para executar essa transformação, sobretudo no que concerne a aplicação das suas estratégias, mas e, sobretudo, um comprometimento com isso. Não sei se você Exatamente. concorda com É o essa que você visão, colocou, César. isso aí parece óbvio, né? O que assusta é que é pouco praticado. O que é óbvio que Não, é não há pouco dúvidas. praticado, às vezes pouco entendido, né? Quer dizer, o amanhã realmente começa agora, aliás, já começou, o futuro está batendo a nossa porta. E o que eu vejo, assim, na minha prática, eu acho que tenho certeza que você percebe também, Sandra, é o seguinte: são empresas formando líderes para uma realidade que já não existe mais, né? Não tenho dúvidas, amigo. Formando líder para Tenho a realidade, quer dúvidas. dizer, formando pessoas para o passado, assim, o que é que deu certo em 1990? Aí faz aquele estudo de caso lindo, fantástico, lá da Dupont 1990, a Dow Chemical em 1980, aí faz aquele negócio, Você, cara. e a gente tem que formar gente para onde? Para 2030, não para 1990. Para a Sabe o que realidade eu não é nem lembrei a de que existe você? hoje, é a realidade que vai vir, não é isso? Eu lembrei de você esses dias, né? Porque você instituiu um modelo de educação no seu negócio, né? Empreenda, que é justamente orientado a isso, né? E eu estava fazendo uma crítica, César, às universidades corporativas, hein? É paradoxal isso que a gente vai trazer, mas assim, né? As universidades corporativas, elas foram uma criação, na verdade, elas foram popularizadas pela GE, né? Tive a oportunidade de estar aqui na HSM com o Léo Tisch,
que era o reitor da Universidade Corporativa da GE, que era uma grande cátedra corporativa, Crotonville, tinha tudo, quer dizer, era todas as condições para os colaboradores da GE. A GE sucumbiu. Nós fizemos um estudo sobre a GE e uma das conclusões que a gente chegou é que essa universidade, quer dizer, os executivos da GE eram, assim, excelentes, muito bem treinados e capacitados para um conhecimento que não era mais útil. E se você Exatamente, uma pegar, realidade que não existia mimetizar, mais. uma realidade que não existe mais, ele só repetia os erros que levaram a organização a sucumbir. Olha que Exatamente. paradoxo. E aí, César, por que eu lembro das nossas conversas? Se você pegar boa parte das universidades corporativas, que agora passaram por uma correção clara, mas as universidades corporativas, elas foram constituídas muito sob uma lógica, de novo, de mimetização de uma realidade existente. Então, elas foram estruturadas para repetir o status quo. Poucas delas tinham o compromisso de realmente levar, alargar as fronteiras e levar essa galera para outro lugar. Porque ela tinha um compromisso com aquele conhecimento instrumentalizado para aquele momento. Tanto que esse contexto da universidade corporativa passou por uma mudança e uma revolução importante, né, César? Sim, Hoje a gente tem vê outros passado por uma modelos muito mudança mais brutal, né? contemporâneos, brutal, muito mais contemporâneos, construtos de aprendizado que envolvem outros modelos, conteúdos e por aí afora. No final do dia, né, César, o que eu percebo é que muitas vezes, né, e aí hoje já nessa posição com mais liberdade de me relacionar com empresas, empreendedores, líderes, CEOs e tal, do Brasil todo, eu vejo que o inimigo não está lá fora, César. Assim, eu insisto nisso e fica parecendo um clichê, mas eu vejo claramente que, por exemplo, agora nós estamos diante de uma instabilidade global brutal. Alguns negócios vão ser já estão sendo mais afetados do que outros. Uma preocupação excessiva olhando para fora, que você não tem controle, vão combinar que você não vai controlar, não vai ser Exatamente. possível você controlar isso, mas eu olho para dentro e o mato está alto. Né? Exatamente. Ineficiência no sistema de execução, falta de visão estratégica, pouco desenvolvimento de pessoas capacitadas a fazer perguntas transformadoras, uma cultura reativa à mudança. Então, eu Exatamente. me preocupo muito que está além das Anti-inovação. fronteiras da organização e não olho o que está dentro. Né? A gente tem que fazer, Exatamente. eu falo back to basics, né, Sérgio? Fazer bem feito aquilo que a gente vai fazer para ganhar competitividade, né? E é o que eu vejo, Sandro. Inclusive, esse evento que a gente montou, esse Edu Summit, esse Summit agora, né, o Edu Mission Summit, que a gente montou, que vai ser agora 10 e 11 de setembro, ele está muito vinculado a isso, quer dizer, a esse mundo de incerteza, quer dizer, eu diria que assim, educação e liderança em tempos de incerteza é um fator importante. Como é que a gente faz? Mas exatamente não ficar preso para essa coisa externa, mas olhar para dentro, o que é que eu posso fazer? E não o que é que eu gostaria que o mundo fosse, o que é que eu posso fazer? E o que a gente vê é o seguinte, nós estamos sendo afetados, né, por mudanças realmente, disrupções tecnológicas grandes, mudanças que exigem inovação e por esse assunto da inteligência artificial, né? Que muita gente Pois ainda é. acha que é um modismo, e esse é um assunto que eu queria Sim. perguntar a você, como é que a gente Oxe, pode, né? Esse é um assunto que vai ser muito tratado nesse summit nosso, né? quente, O né? impacto e das ferramentas e das formas de inteligência artificial para montagem de programas de educação, não só nas empresas, né, mas também nas instituições educacionais. Não há Está dúvidas. buscando sempre esse casamento entre as universidades, as instituições de ensino e o mundo corporativo, né? E como é que está esse impacto, né? Esse negócio da inovação, por exemplo. Todo mundo fala que é inovador. Quando você pergunta, sim, é inovação. Mas quando a gente vai ver na prática, pouca inovação acontece, é muito mais do mesmo. Aliás, eu tive um evento em Portugal, algum tempo atrás, e eu comecei o evento dizendo assim, bom dia, inovação é como sexo. Aí todo mundo parou para olhar, os portugueses olharam. Nós dizemos que fazemos muito mais do que o que fazemos na prática, né? Todo mundo diz que faz muito mais do que o que faz na prática, né? Que faz De, da porra, porque prática. a inovação é como sexo. Você chega na empresa, todo mundo diz que é inovador. Aí quando Nossa, você vai ver, tudo. pergunta qual é o percentual da receita que foi inovadora nos últimos 5 anos, de produtos inovadores criados nos Pergunta últimos 5 anos. simples. Ah, Pergunta simples. 10%. Veja Então, isso bem, não é veja uma empresa bem. inovadora, né? Então, fala Puta, um pouquinho aí animal, sobre cara. inteligência Animal. artificial, Ó, sobre eu, inovação, sobre o impacto disso na educação para a gente. é curioso que nós gravamos ontem um podcast, nós temos o Gestão do Amanhã Podcast, o GA Podcast. Gestão do Amanhã Podcast está disponível gratuitamente no Spotify, no YouTube. Eu e o Salib somos os dois protagonistas, é muito bom conversar sobre isso e tal. E eu falei isso, sabe, porque nós gravamos ontem um podcast justamente explorando essa visão. Eu vou trazer uma perspectiva para vocês, pessoal, que é longe dos bits and bytes, né? Que é o que motivou a escrever esse livro aqui. Qual que é o ponto fundamental? Veja bem, por mais paradoxal que pode parecer, quanto mais nós vivemos numa sociedade dominada pela tecnologia,
mais importante vai ser a nossa humanidade. Porque no final do dia, a inteligência artificial está comoditizando as respostas. Se nós aqui, 37 pessoas aqui presentes, fizermos a mesma pergunta para um agente de inteligência artificial, a tendência é que ele mande a mesma resposta com nuances distintas. Então, eu tenho resposta para tudo. A tecnologia vai nos permitir ter respostas para tudo. Agora, qual que é a nossa visão? É mandatória a necessidade do desenvolvimento de capital ou competências cognitivas para lidar com a complexidade derivada dessa tecnologia. Nós estamos falando muito mais de competências no campo dos indivíduos, do ser humano, do que competências técnicas, né? Porque, no final do dia, a tecnologia ela atinge um nível onde o nível de acesso à tecnologia é como os programadores. Até 10 anos atrás, os programadores eram uma peça rara. Hoje, a inteligência artificial programa. Há uma disrupção. Então, qual que é a nossa visão? Eu digo nossa porque eu e o Salib estamos nessa, trabalhando muito essa visão. Nós temos que nos preparar as nossas equipes para alguns campos do conhecimento que são essenciais. Lógica, resolução de problemas, pensamento sistêmico. Uau! César, eu estou lendo de novo a quinta disciplina do Peter Senge, cara. O Peter Senge escreveu a quinta disciplina em 1990. Ele abre o livro falando assim, não literal, mas é mais ou menos assim. Ele fala, olha, o grande desafio da humanidade é que os problemas estão cada vez mais complexos. E a humanidade quer resolver de forma simples problemas complexos, falta pensamento sistêmico. Em 1990, se o Senge viesse para cá hoje, ele ia falar, caraca, né? Então, e aí veja, é aí que eu vejo o nosso desafio, César. Porque tudo virou uma ferramenta, cara. A inteligência artificial está nos emburrecendo. Por exemplo, né, eu tenho em alguns contextos que eu participo, você participa, se fala muito hoje, por exemplo, de usar um agente de IA no conselho, que é legal, eu acho que temos que usar isso. Agora, o pessoal está fazendo, usar o agente de IA para substituir um conselheiro e tomar as decisões críticas para o negócio. Gente do céu, pelo amor de Deus, onde a gente vai chegar com isso? Ele não vai conseguir atingir o nível de pensamento criativo, de originalidade necessária. E como aí eu volto para trás, respondendo a sua pergunta, a tecnologia vai explodir, já está explodindo e não vai ter jeito. A curva exponencial, nós perdemos essa batalha. Nós temos que nos preparar. Como? E aí eu volto a insistir, nos preparando e preparando as nossas equipes, nossos colaboradores com humanidades. Pensamento lógico, sistêmico, sabe? Nós temos que treinar. Isso, para mim, César, voltando à sua pergunta inicial, quando a gente falou da universidade corporativa, isso, para mim, a educação corporativa vai cada vez mais. Sem dúvida. Veja só, eu vim de um evento agora de tarde e alguém me perguntou lá, né? Mas, professor, primeiro me chamou de professor, que eu não sou, né? Mas, professor, que acho que quem está falando, às vezes, a inteligência artificial vai tomar o nosso cargo aqui, nosso trabalho, vai me substituir? Eu disse, não, você vai ser substituído por quem sabe usar a inteligência artificial. Exato. Não é que a inteligência artificial vai lhe substituir, não. Você vai ser substituída por quem souber usar. Se você não souber usar, sim, vai ficar para trás na esteira. Mas ó, deixa eu ver aqui, eu estou vendo algumas pessoas que estão aqui presentes, o Carlos Eduardo, o Genésio, o Zé Roberto. Ô, Zé Roberto, querido, saudade! Várias pessoas aqui. Eu queria também abrir para fazer algumas perguntas. Não deixe só a gente falando aqui, não. Podem sentir-se à vontade para fazer algumas perguntas e a gente vai direcionando. A Thalita está aí pronta para segurar essas perguntas. Estou vendo aqui o Carlos Eduardo também, a Cristina, várias pessoas que estão aí presentes. Então, por favor, submetam suas perguntas e a gente vai enriquecendo. Enquanto isso, deixa eu falar. Outra coisa também que eu falei sobre inteligência artificial, foi uma moça lá, acho que do Jornal Globo, me perguntou o que é que o senhor acha da inteligência? O senhor está preocupado com a inteligência artificial? A minha resposta foi assim, não. Eu estou preocupado com a burrice natural e não com a inteligência artificial. Não há dúvida, eu estou com você, cara. Estou preocupado com a burrice natural, ou seja, com as pessoas que não estão sabendo olhar para uma ferramenta e saber como é que eu vou aprender essa tecnologia, aprender a ferramenta e saber como é que eu vou usar isso para tarefas repetitivas, para rotineira, para economizar meu tempo. Ela não vai me substituir. Ela é um aliado, não é um inimigo. Um aliado que vai me... Mas, ô César, ó, aconteceu comigo. Posso confidenciar com vocês aqui um lance que aconteceu comigo, dando as fontes. Um empreendedor jovem de um negócio tradicional, ele tinha que tomar uma decisão importante, ele recorreu a mim, tem uma proximidade, né? Ele falou, Sandro, é o seguinte, né? Eu tenho esse contexto, eu identifiquei que ele não tinha uma competência, no caso, uma competência comercial, falei, você tem que ir atrás disso, dei 3 cenários para ele, ó, você podia fazer investimento aqui, fazer ali e acolá. Ele foi para a base,
fez as recomendações, andou com as recomendações, e ele me mandou uma mensagem. Eu estava até em férias, foi 3 semanas atrás. Ele mandou uma mensagem assim: olha, Sandro, conforme a gente conversou, eu fiz isso, isso e isso, né? E aqui, ó, cheguei num lugar onde, o que que eu fiz? Eu fiz essas 3 coisas, aí o que que eu fiz? Ó, tô até te mandando um arquivo, eu mandei todas as referências que eu tive, a minha visão, eu mandei para o chat GPT, e perguntei para ele, o que que eu tenho que fazer? E ele me falou que eu tenho que fazer isso. O que que você acha? Eu falei, o que que eu acho? Eu falei, primeiro, o que que eu acho? Você não pode, você é um empreendedor, é responsável. Vamos lá, César. Você trabalha a liderança há muito tempo, com muita proeficiência. Você concorda comigo que o elemento mais essencial da ação do líder é tomar decisão? Sem Concorda? dúvida. No final Sim. do dia, você está A gente é tomando pago para tomar decisão, meu irmão. decisão. É pago para tomar Você é decisão. O líder é empreendedor para pago para tomar tomar decisão. decisão. Você está atribuindo a decisão para o chat? A pergunta que eu faço é: por que você está aí, então? Porque não precisa de você, né? Primeiro. Exatamente. Segundo, uma decisão complexa, eu tomar a base do que eu posso até falar assim, chat, vê aí os padrões, me Você traz aí pega uma coisa para comparar, para olhar e tal, para aumentar seu compara repertório, mas não para lhe substituir. cenários. Mas não, César, ele trouxe para mim a definitiva e vem perguntar para mim o que que eu faria. Eu falei, eu até falei para ele, olha, essa é uma prerrogativa sua, eu posso te ajudar dando caminhos e tal, mas você tem que decidir. Mas você percebe, e outra, quando ele veio falar comigo, eu percebi claramente que já estava comprado com a visão do chat, velho. Ele tá comprado com a... Olha que risco! Eu falei, meu Deus, o pessoal não está percebendo o Eu risco tenho desse visto isso, é processo decisão de investimento. Tem de que investir nisso investimento. num projeto tal, aí o cara bota, vou ver o que é que o chat GPT está me dizendo. Pô, meu amigo, o Cara, chat GPT não foi criado para isso. Pelo amor de Deus, foi criado para foi. coisas rotineiras, para você ganhar tempo, até É, para discutir as decisões que tem que tomar sem com mais dúvida. tempo. Traz perspectiva aí, ó. O chat falou isso, vamos conversar? Olha, eu tenho uma dimensão aqui, eu Isso acho, aí. pô, eu faço isso na minha Estamos produção. Sempre que eu afinados. vou Isso a produzir gente um vai conteúdo, eu botar tenho muito outro essa coisa da amigo aí. inteligência artificial, dos chats, de todos, como é que isso conversa com a universidade corporativa, com os projetos de educação corporativa e os projetos também de educação, eu diria assim, que está nas instituições de ensino, nas universidades, em todas as escolas, etc. Então, a gente vai estar com um tema também que a gente vai estar discutindo muito é o tema da saúde mental, né? Porque a Ah, gente vê que aqui no Brasil mesmo nós estamos vivendo aqui, fruto até da tecnologia, né? Um problema sério de psicose, o pessoal chama de burnout. E aí, ó, meu amigo Zé Roberto daqui, que é baiano como eu tenho uma tradução baiana, o baianês para burnout. Eu não falo, é. porque está tendo um índice, está dando um índice de piripaque, porque lá na Bahia a gente chama de Piripaque. piripaque, entendeu? Está tendo um índice de piripaque alto, né? Então, esse índice aí de burnout, de gente com transtorno, a gente vai estar conversando como enfrentar, né, nos processos de educação, quer nas universidades, nas coisas mais tradicionais, quer nas universidades corporativas que estão sendo montadas. A gente está realmente endereçando o assunto de saúde mental, entendeu? Esse é um tema importante também para a gente estar colocando. Como é que é o assunto de felicidade, outro tópico que a gente está abordando também. Felicidade dá lucro? É a grande pergunta. Felicidade dá lucro? Ou Sim. felicidade é coisa só que o RH olha, porque é bom ter uma empresa feliz? Como é que a gente conduz felicidade como uma forma, uma filosofia de trabalho, ajudando a criar uma Aliado empresa ao negócio. para aumentar a produtividade? Se eu aumento a produtividade, Exatamente. a lucratividade da minha empresa, né? É um tema que a gente vai estar abordando. Você está com N temas aqui, bem instigantes para conversar, mas eu queria ouvir um pouquinho aqui. Ó, Genésio, tem uma fala aí, pergunta César, aqui do faz uma chat do pergunta aí, César, Genésio. Genésio nós Genésio é um aqui. cara que tem temos, uma experiência brutal em nós RH. temos perguntas no chat, tá? Já tem Tá, eu pergunta vi do chat, aqui a então do joga aí para Genésio, você. Isso. Aham. Vamos lá. O Genésio fez a pergunta: sou o criador de conteúdo de carreira no topo no YouTube e vejo que o processo de qualificação, estilos empresariais sem dono, como a GE e outras, será que existe espaço para esses modelos diante das Grande mudanças pergunta. transformadoras e módulo persistentes da sobrevivência? Pessoal, seria interessante vocês escreverem, tá? Pelo chat, ok? Tá Quem ótimo. tiver perguntas, ao invés de fazer usando a Beleza. comunicação oral, tá bom? Por favor. Tá. Dê um toque aí. Olha, o Genésio, viu, Sandro? Você não Olha, conhece ele, eu conheço bem o Genésio. O Genésio já foi responsável era. pela parte de gestão de pessoas de uma organização que tinha mais de 100 mil pessoas, tá? Então, a conversa Só dele não é isso. de coisa assim de 500 É, pessoas, é um é negócio de assim, alto em 20 e nível, tantos né? países, um negócio extraordinário. Então, a pergunta dele tem uma profundidade aí danada. Ele migrou
para a carreira dele. Ele está hoje como Ótimo. educador, está como consultor fazendo. Então, ele fez essa pergunta assim, que eu acho que é bem É interessante. muito boa. Ô, Genésio, você sabe o que é interessante? Faz uns 2 meses, uma das coisas que eu vejo, né, Genésio, é que a gente tem aqui o nosso amigo, finado amigo em comum, Eduardo Bonângelo, né, César, ele falava assim, Sim, aves da mesma plumagem devem voar juntos, que aí depois descobri até um dito americano, né, mas eu acho que eu percebo muita assimetria, sabe, Genésio? Por isso que eu gosto de estar com o César aqui, com a Sônia e tal, porque tem muita gente boa espalhada, cara. Eu tô aqui com a turma do Boticário, os caras do Boticário estão fazendo um trabalho belíssimo e muitas vezes você não conhece, tá? Então, por que eu digo isso? Eu juntei uns 3, 4 caras que eu gosto, peguei o Modé, CEO do Boticário, o Diego Barreto do iFood, o Sérgio Chaia, que foi Nextel, peguei o Pedro Weingart, falei, vamos bater um papo aqui sobre todos esses desafios que a gente tem. E, Genésio, uma das conclusões que a gente chegou é que para prover todas essas transformações, ou melhor, para protagonizar todas essas transformações que nós temos na organização, é necessária muita coragem, né, Genésio? Você concorda? É necessário muita coragem, porque todo o corpo ele trabalha para a manutenção do status quo. Né? Existem muitos fatores que fazem com que qualquer corpo estranho seja refutado pela organização. E o status quo não está levando a gente para outro local. Né? E aí, qual foi a conclusão? Uma das conclusões que a gente chegou, Genésio, o tal do espírito empreendedor ou espírito de dono que você traz na sua provocação. Né? Uma das essencialidades é a gente construir uma organização onde as pessoas tenham o espírito de dono, possam protagonizar e se engajar de fato e protagonizar a mudança no seu negócio. Então, me parece que, se você pegar a história da GE, não vou me estender nela, né, Genésio, mas claramente o conceito da meritocracia na GE, como eles constituíram, era muito orientado à individualidade. Né? Tanto que o Jack Welch ele acumulou uma riqueza para um CEO, foi um recorde na época. Né? O que a gente entende que talvez seja um caminho para a gente começar a trabalhar isso melhor? Visão compartilhada, né? De alguma forma a gente tem uma visão compartilhada, trabalhar um sistema que seja possível aliar essa visão compartilhada à aspiração dos indivíduos, e aí uma estrutura sistêmica onde eu consigo empurrar todo mundo para esse mesmo local, sacou? O sistema, e é curioso que como eu falei para vocês, eu estou lendo de novo o Peter Senge na quinta disciplina, ele cita alguns estudos que mostram que, ele até diz, a gente nunca pode menosprezar o poder do sistema, porque o sistema influencia comportamentos, mais do que a gente imagina. Então, se a gente conseguir, de alguma forma, consensar, trabalhar uma visão compartilhada que seja clara, ambiciosa, essa visão compartilhada, que ela converse com as individualidades, e aí eu vejo uma importância fundamental do middle management. Aqui eu acho que a gente está perdendo o jogo, Genésio. Aqui na liderança do meio, não estamos preparando tanto essa liderança do meio para entabular essas conversas, ela é muito fazedora. Então, como eu compatibilizo a visão da organização com a visão do indivíduo de uma forma aceitável, né? Que todo mundo entenda o que ele está construindo, o que aquilo entrega para mim. E construa um sistema de gestão orientado a isso, o que a gente tem visto que talvez seja um caminho. Por eu cito essas organizações que eu te falei, você pega o Boticário. Pô, o Boticário hoje está fazendo mais de 40 bi, gente. Eles têm um sistema de gestão, assim, bastante azeitado. O iFood, que é um sistema que a gente até teve a oportunidade de contribuir, dando ideias e tal, estou sempre muito próximo, desde a época que o Diego era head de estratégia, ele é o CEO, eles têm um sistema sólido, sabe? Cheio de ineficiências, todos nós temos as nossas, mas parece, meu cara, se pegar o sistema da Amazon, se você pegar esse sistema, você vai perceber que tem esses elementos, esses traços, né? Claro que é uma complexidade grande fazer isso, mas onde eu vejo que a gente às vezes está vacilando, Genésio, falta pensamento sistêmico, cara. Aí eu vou lá, meu turnover está alto, eu vou com ações para matar o turnover como se fosse um problema básico. Segurança psicológica, que o César falou. Porra, se quer um problema mais complexo do que esse, eu venho lá com uma solução simples para resolver um problema complexo. Então, essa visão sistêmica, por isso que eu falo, sabe, Genésio, eu acho que é meio que um back to basic, sabe? Por isso que nós aí, que não temos mais cabelo e tal, cabelo branco, eu acho que cada vez mais. O Salibão fala, não é nada mais perigoso do que um tiozinho com o potencial da tecnologia nas mãos. Somos é nós. verdade. Faz sentido, Genésio? Por aí? O Fica à Genésio tem vontade, esse. inclusive, viu? Se quiser mandar mensagem e tal, continuar, sempre uma honra conversar com gente inteligente e interessante, tá?
Tem. E o conteúdo dele de carreira no topo é muito bom. Eu sigo semanalmente aqui, estou Eu vou sempre. acompanhar. E a ver se a Camille, Carlos Eduardo, o Zé Roberto querem fazer alguma pergunta, querem trocar alguma ideia. O A gente tem Carlos mais uns Eduardo dois levantou a minutinhos. mão. Acho que ele tem uma pergunta para Quem? fazer. Boa. Vamos lá, Carlos Eduardo. Carlos. Fala lá, Carlos. Fala ao vivo. Olá, pessoal, tudo bom? Boa noite. Boa Sandro, noite, querido. acompanho a sua jornada há muito tempo, sou seu fã. Que bom, querido. Obrigado. Acompanho o podcast, não perco Opa, nenhum episódio, né? O César, fora de série, tanta história aqui por trás. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa meeting que aqui com legal. vocês. Eu trabalho com educação corporativa há mais de 2 décadas. Só que eu sou esse cara anexialista responsável por essa área técnica que vai dar o suporte para vocês, especialistas, mentores, entregar aquilo que vocês têm de Tá. melhor para o mundo, né? E vivi e experienciei todas essas fases nos últimos anos da educação, e por ser dessa área técnica, recentemente eu desenvolvi uma plataforma, né, de educação corporativa potencializado com inteligência artificial que está na minha vida há mais de 10 anos. Tá bom. E a gente tem implementado isso em várias empresas, e eu tenho percebido cada vez mais que nesse novo tempo de inteligência artificial, a convivência da IA, que potencializa, que entende, que compreende esses traços comportamentais dos colaboradores, que está conectado com a RP, com a CRM, que de certa forma entende aquilo que é vivo, aquilo que está acontecendo agora. Né? Quando eu olho para trás, eu acompanho você há muito tempo, César, e vejo a história de vocês, vejo que vocês são passado, o presente, mas também são o futuro. E aí, quando a gente fala de educação corporativa potencializada com inteligência artificial, a gente fala pelo menos para mim, de poder enxergar aquilo que está acontecendo debaixo do nosso nariz e a gente não está conseguindo ver, né? Porque aí envolve um monte de bias, ou seja, de crenças, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe que está no mercado corporativo há muito tempo, né? E que, para finalizar, a IA, ela é a ferramenta que vai nos permitir olhar para isso com muita facilidade. Que dá, como eu já ouvi falar muitas vezes, que dá esse cinturão do Batman para a gente, que traz o insight, né? Que traz o repertório. E aí a gente fala de maiêutica socrática, como você estava falando, a importância de a gente estudar filosofia, lógica. Poxa, cara, imagina se a gente tivesse lógica nas escolas no Brasil, né? Então, eu queria saber de você, Sandro, o que hoje está debaixo do nariz das empresas, das corporações, que eles não querem olhar? Eu acho que aí, Carlos, o que, existe dois contextos aí, né? Eu acho que a gente tem que analisar sempre sob a perspectiva de. Eu não vejo com intencionalidade. Eu vejo que é um processo muito mais sofisticado. Enfim, estou voltando a estudar também o Nonaki Takeuchi, com gestão do conhecimento, que trabalha essas estruturas de conhecimento tácito e explícito. Então, eu vejo muito como um movimento inconsciente, sabe, Carlos? Que é o seguinte, que é natural, né? O processo de transformação ele tem acontecido, não é de hoje, mas os anticorpos organizacionais, eles são muito hábeis na manutenção do status quo e geram uma resistência enorme para a mudança. E aí, esses anticorpos, eles acabam se externalizando de uma forma muito sutil, que às vezes as pessoas não percebem. Por isso que essa história do agente de mudança, da pergunta... um dos achados que a gente teve, para você ter uma ideia, quando a gente escreveu esse livro, é que muitas das empresas que sucumbiram, elas sucumbiram porque ficaram apaixonadas pelas suas respostas. Para não dar espaço para as perguntas, você percebe? A pergunta ela gera inquietude, ela é desconfortável. Então, pegando até carona na pergunta que o Genésio comentou lá, como a gente faz tal? Outra prática, Genésio, aproveitando a pergunta do Carlos, temos que gerar inquietude nas empresas, gente. Gerar desconforto, controlado. Por isso que a segurança psicológica é fundamental, como o César comentou. Mas temos que gerar inquietude, fazer perguntas desconfortáveis. Tem uma das dinâmicas que eu faço, geralmente, em reflexões estratégicas com C-Level, sobretudo empreendedores ou CEO mesmo, que é assim. Imagina, tira um recurso estratégico do seu negócio. Como seria seu negócio? Então, sei lá, o iFood. Imagina que se não houvesse mais moto entregador. Como seria o seu negócio? Eu fiz essa reflexão numa empresa de logística cujo modal principal é a ferrovia. Imagina se não houvesse mais combustível fóssil. Como seria o seu negócio? Percebe? São perguntas que geram inquietude e levam o pensamento para um horizonte além das fronteiras.
Para quê, Carlos? Para tirar do status quo. As organizações, elas são muito influenciadas pela manutenção do status quo. Por isso que a educação é tão importante, uma educação libertária, que faz com que... É hackear o sistema por dentro, sacou? Mas sem terrorismo. Porque senão vai cair no que o César falou. Se eu não tiver método para isso, eu pioro a situação, porque a segurança psicológica, que já é um tema, fica muito mais latente, pô, as pessoas vão ficar mais inseguras ainda. Mas como eu faço isso num ambiente controlado, com pessoas que tenham esse nível de consciência, de novo, eu creio que a gente tem que dar um passinho atrás e construir esse nível de consciência aos poucos para prover essa mudança. No final do dia, para finalizar minha resposta, Carlos, é uma questão de cultura organizacional. Ao longo dos anos, as organizações criaram culturas organizacionais que são refratárias ao novo. A cultura da organização ficou tão forte que ela ficou inflexível. E tudo que é novo, como o César comentou do sexo, não, é legal, vamos fazer hackathon, A vamos cultura falar com virou o startup, dogma, né? mas na A hora do vamos cultura ver, da ó, empresa virou dogma. A é, cultura da empresa virou é dogma, com dogma. pouca flexibilidade, pouca capacidade É de isso aí. aprendizagem, e aí cria um mecanismo para aprender, mas não está no dia a dia da empresa, está um mecanismo mais um apêndice de aprendizado. É isso que a gente está tentando virar o jogo, entendeu? É como é E que a o gente evento é consegue importante por isso, colocar, né, César? né? Como é que a gente consegue colocar o assunto de educação dentro da corrente sanguínea da empresa, entendeu? No dia a Uhum. dia, nos processos, nas decisões, nas reuniões, e não só como um apêndice naquela velha versão do famoso Departamento de Treinamento e Desenvolvimento. Você tinha o Uhum. dia a dia da empresa e tinha um apêndice chamado Treinamento e Desenvolvimento, T&D. E aí fazia de vez em quando uma coisa e achava que isso era educação. Isso não é educação. Né? A educação tem que Exatamente. ser muito mais intensa, muito mais complexa, vamos dizer assim, muito mais Complexa, plena, né? plena, Uhum. muito mais complexa, muito mais plena e no atingindo todo. Ô, Sônia, eu estou preocupado com a hora, Bom, Sandra. nós já Meia hora estamos passou dentro voando, do gente. nosso. Nós já precisamos ir encerrando. Então, a minha solicitação agora é para que o Sandro dê uma mensagem final e você, César, também outra mensagem final, e depois para nós irmos encerrando, por favor. Tá ótimo. Olha, a minha mensagem final, assim, eu de novo felicito vocês pelo evento, estarei lá. Então, quem desejar continuar essa conversa presencialmente, eu estarei lá à disposição de todas e todos para a gente levar essa conversa numa boa. Eu fiz questão, minha agenda está realmente muito desafiante, mas quando veio o convite do César, eu aceitei de pronto, porque é uma causa relevante, de pessoas que eu acredito, né? Então, a minha mensagem final é justamente essa. Acreditem na educação como fonte de transformação e busquem estar próximo de pessoas e contextos onde vocês podem usufruir desse conhecimento para se transformar e transformar a sua organização. Eu acredito piamente que isso não só é possível, como necessário. E, na realidade, né, hoje, desde 2018, eu estou nessa jornada e descobri que essa é a minha missão de vida. Como eu consigo contribuir para que as pessoas se adaptem a esse novo mundo empresarial? E faço um convite, né? Como o Carlos falou, eu tenho aí o nosso, eu e o Salibão, temos o Gestão do Amanhã podcast. Quem desejar, toda terça-feira tem episódio, né? Tem um ótimo agora sobre cultura organizacional, depois daquela confusão lá de culto, não é? Lá com o Alexandre, da Cacau Show, eles vão fazer um só sobre artefatos, símbolos, como isso se expressa na cultura de um negócio. Quem quiser tá lá. Gestão do Amanhã, Spotify ou no YouTube. E agradecer vocês, todos que estão me acompanhando, e mais precisamente aí o César e a Sônia, contem sempre comigo. Tá ótimo, pessoal. A minha mensagem é o seguinte, olha, é o mote do nosso evento, né? O amanhã começa agora, o futuro está batendo na nossa porta e a forma da gente garantir o nosso amanhã é através da educação. A alavanca realmente para nos capacitar, para termos competência para enfrentar os desafios que já estão aí à frente de nós, e da gente se preparar para 2030, 2035, 2040 e assim por diante. A forma de a gente se preparar para o futuro é através de programas de educação intensos. Autoeducação, autodesenvolvimento, obviamente, cada um cuidando do seu, educação das famílias, educação nas escolas, educação nas universidades, educação nas empresas. Eu acredito muito assim que a educação é que é a alavanca libertadora do ser humano.
Obrigada, César, Sandro. Ótimas reflexões e inspirações. Eu tenho certeza aí que vocês conseguiram fazer algumas provocações e convido todos vocês, claro, para o nosso Edu Mission Summit, que será realizado nos dias 10 e 11 de setembro em São Paulo, no Hotel Meliá. E como eu disse no início que teríamos aí dois presentes bem especiais, nós vamos fazer agora um sorteio de 2 inscrições cortesias para o debate com os especialistas do primeiro dia do Edu Mission Summit. A minha equipe já está aí colocando. Vamos lá, rodando, rodando, para ver os nomes, sorteando. Vamos ver quem são os sortudos? Vamos lá, é a Josi Angélica do Nascimento e a Adriana dos Santos Gonçalves. Parabéns, vocês ganharam então 2 cortesias, Parabéns, pessoal. cada uma cortesia para ir no nosso Edu Mission Bom, Summit. E Sônia, para quando, o Sônia, quando você chamou aí o sorteio, eu digo, pronto. Porque se eu tivesse sorte, eu tinha nascido mulher para casar comigo mesmo. olha só, Tá ótimo. muita humildade, hein? Gostei. Muito bom, Genésio. E agora nós vamos falar a respeito do voucher com desconto de 20% para vocês que estão aqui conosco. Pessoal do time da Humus, pode colocar aí o voucher? Pessoal, aproveitem. É só Olha entrar aqui, aqui. cupom de desconto, Live20. Vocês já podem fazer a inscrição agora e vão conseguir com esse voucher 20% de desconto, tanto para o primeiro dia, com o debate com os especialistas, são 17 especialistas, unindo a educação corporativa e educação formal. E no segundo dia, a vivência imersiva na melhor escola de negócio do mundo, está listada entre as melhores, certo? Que é a Fundação Dom Cabral. Nós ficaremos amanhã inteirinha com a Fundação Dom Cabral e o período da tarde eles vão nos acompanhar também para fazer um trabalho muito interessante no Museu de Arte Moderna. Então, aproveitem aí esse desconto. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui nesta live e encontrá-los então nos dias 10 e 11 de setembro no Edu Mission Summit no Hotel Meliá. Boa noite para todos Boa e noite, até pessoal. uma Boa noite a próxima, todos. pessoal. Obrigada. Tchau, Forte abraço. tchau. Obrigado, Sônia. Obrigado, Sandro. Um abração. Boa noite. Boa noite.